Bom, eu vou para uma pergunta, agora sabe aquela pergunta 01? 01, Tem até medo, gente. Esther, como são feitas as refeições e a elaboração de cardápio? Então, como que é feita a refeição? É muito legal essa pergunta, Arthur. Nós estamos aqui em Campinas e aqui tem algumas coisas que é bem diferente do Rio. E eu observei que no tour, quando eu faço o tour pela escola, que chega no refeitório, as mães me perguntam constantemente, na hora de dar a fruta para a criança, vocês cortam a fruta e colocam num prato único no meio da mesa para cada criança pegar o seu pedacinho de fruta ou cada criança tem o seu potinho? Fica aí essa pergunta para você, franqueado. Como que você pratica isso aí na sua unidade? Porque aqui, cada criança tem que ter o seu potinho por conta da higienização. Porque ao mesmo tempo que a sua filha passou o álcool em gel, tá ali comendo direitinho no lugarzinho dela, o outro que não tem a mesma... não segue a mesma doutrina, o mesmo ritmo que ela, já passou a mão no chão, botou a mão no prato. Passou a mão no cabelo, botou a mão no prato. Uma coisa legal, abrindo um gancho aqui nesse ponto, né? Sim. Juliana me falou que ela compra os pratos coloridos justamente para que a câmera veja que está sendo separado, cada criança tem seu. O pai que está ali acompanhando a alimentação, ele consegue identificar que o prato rosa, vamos supor, é da Helena, o prato amarelo é da Catarine. Então, isso já é um grande diferencial. Mas, voltando à pergunta que você me fez, hoje a Rede Joaninha trabalha com uma equipe nutricional, é uma equipe de nutricionista da Crescer e Nutrir, que é uma empresa que já trabalha há anos conosco. Elas trabalham com 3 tipos de cardápio diferenciado, que é um cardápio sem glúten e sem lactose, um cardápio 100% natural e um cardápio vegano. Mas, Estel, o porquê disso? Porque hoje as crianças com intolerância vem crescendo muito. E essa é a segunda pergunta que eu ia fazer. E não é só criança com intolerância não, tá? Porque eu já vi casos de pessoas depois de 19, 18, 20, 30 anos descobrir que é alérgica a camarão, coisa que come desde criança. E do nada tem alergia. Já vi criança com alergia a banana. Então, vamos lá. Abrindo esse gancho aí. Necessidades alimentares especiais. Como alergia. Como é que a escola desenvolve isso? Eu ia falar sobre isso agora. No ato da matrícula, muitas das vezes quem faz o atendimento é quem realiza todo o processo da matrícula. Ao finalizar, agendamos uma anamnese dos pais para com a nutricionista ou dos pais para com a supervisora de cuidados, que é um grande diferencial da Joaninha. Vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? Essa anamnese, para que serve? Para entender do nascimento da criança até esse momento que ela está matriculando aqui conosco. Como foi feito a amamentação, como foi feito a introdução alimentar, se existe algum tipo de alergia, se existe algum alimento ou alguma bebida que a criança é intolerante, tem algum tipo de alergia, então essa anamnese serve para isso. Então, a partir do momento que a escola identifica que a criança tem algum tipo de intolerância, algum tipo de alergia, é montado ali um cardápio de forma individual para aquela criança. Muitas das vezes a gente consegue utilizar sim o nosso cardápio, mas a mãe apresenta ao pediatra para ver se está tudo ali dentro dos conformes, e o legal é que a supervisora de cuidados já deixa isso como atenção na sala de cada aluno. Então, quando as auxiliares saem já para levar as crianças para a parte da alimentação, né, para o refeitório, ela já sai ciente o que cada um pode e o que não pode. E a criança que tem intolerância, muitas das vezes, elas redobram a atenção por conta disso. Como a creche envolve os pais nas atividades e na rotina dos filhos? Então, comunicação. Fora a comunicação, eu não sei se são todas as unidades, A creche ela possui um canal de programa de comunicação com os pais? Sim. Nós temos um canal de comunicação, sim. Hoje nós trabalhamos com o Clipe Escola, que é uma agenda eletrônica, mas nem sempre satisfeitos só com o Clipe Escola. Todas as unidades costumam praticar uma comunicação também via WhatsApp quando é algo de mais urgência. Um exemplo, os pais eles costumam olhar o Clipe Escola no final do dia,
quando chega em casa, com mais tranquilidade. Então, se for algo com muita urgência, um exemplo, a criança precisa tomar um medicamento. Tudo que eu estou passando aqui é da minha época, tá, gente? Então, assim, a criança precisa tomar um medicamento. A supervisora retira a criança da sala, leva até a salinha dela, dá um medicamento à criança, naquele momento ela já coloca lá a informação que deu o medicamento, quantas gotas e que horário, porém eu tenho supervisoras na rede que gostam de informar no momento. Ela tira foto da criança, dando o medicamento, tira foto guardando o medicamento. O medicamento é dado por conta dela, não? Não. A mãe traz a receita. Tem que trazer receita. Nós não podemos medicar sem receita. Nem que seja assim, ó, a criança passou mal ali na escola, não tem para onde correr, liga para a mãe, ó, eu preciso da receita ou de algo aí feito pela senhora, assinado, me manda uma foto, me manda escaneado. Aí sim, entendeu? Mas tudo tem que ter a receita e a autorização dos pais, entendeu? Então a supervisora retira da sala, dá um medicamento, manda foto, comunica os pais e coloca no Clipe Escola também. Então é uma comunicação mútua. Bom, eu vou para uma pergunta, agora sabe aquela pergunta 01? Tem até medo, gente. Como é o processo de adaptação da criança que entra pela primeira vez? Bom, o processo de adaptação... Essa é boa, né? Essa é boa. Por quê? Eu acredito que todos vão concordar comigo. Como que funciona? A criança que visita uma escola pela primeira vez, ela se apega muito à pessoa do atendimento, quem vem dar o primeiro acolhimento. Isso já aconteceu diversas vezes comigo quando eu estava à frente do atendimento. Então, por isso que eu sempre falo para vocês, gente, esquece a matrícula, esquece a comissão. No ato do atendimento você tem que focar no pai, na mãe e na criança, principalmente se a visita chegar com a criança. Você tá ali desenvolvendo, falando tudo e tal, a criança chorou, para tudo e foca na criança. Eu sabia que nessa vinda aqui para Campinas, eu tive que botar, infelizmente eu botei Catarina numa concorrente. E na seleção, enquanto eu rodei e conheci algumas escolas, enfim, a gente tem uma sensibilidade por trabalhar com escola maior. E eu paguei 30% mais caro. Era uma escola, eram duas escolas da mesma rede, Sim. O mesmo nome. Eu fui em duas escolas, né, da mesma rede e estava na dúvida entre uma e outra. E eu optei em pagar 30% mais caro na escola A, porque o foco da abordagem inicial foi todo na Catarina, não foi nos pais. Enquanto a outra estava preocupada em vender, e o foco era o Arthur e a Juliana. E o cartão de crédito. A outra, o foco era a Catarine, na dor da Catarine, como é que seria a adaptação da Catarine, como é que foi essa vinda para cá, se ela aceitou ou não aceitou. Sim. E por causa dessa sensibilidade eu optei pela outra escola. Mas, como você vê que nem tudo é preço. Às vezes a gente no ponto de venda, a gente está muito preocupado com o preço. E esquece de defender a margem, né, que tem que proteger a margem. E que, às vezes, nem todo o processo de decisão está baseado somente em preço. Né? Mas é aí que está o X da questão, Arthur. A primeira escola, ela só te passou preço, aonde te leva a pedir um desconto. A segunda unidade, ela te passou o valor de ter a tua filha ali dentro. Então, quando a atendente te passou o preço, para você foi só um detalhe, porque o valor você já tinha enxergado. E isso aconteceu comigo também. Eu visitei duas escolas aqui em Campinas. A primeira chamou a minha atenção por ser uma escola evangélica. Tinha até culto dentro da escola. Mas o que me levou a realizar a matrícula da Laura na segunda unidade, na segunda escola, foi que assim que eu cheguei na escola, elas já estavam me esperando, porque eu agendei visita, tudo direitinho. Assim que eu cheguei na escola, veio a coordenadora, a diretora, a inspetora, nós trabalhamos com supervisoras, outras escolas para ir trabalhar com inspetora, né? Chegou já direto na Laura, já querendo saber se ela tinha gostado da mudança, tinha gostado da cidade, elogiou o cabelo dela, porque quem é mãe de cabelinho crespo, cabelinho cacheado, sabe que isso é um diferencial, uma dorzinha que a criança, enquanto a criança carrega, de querer entender o porquê que a amiga tem cabelo liso e ela não tem, porquê que a amiga pode fazer tal penteado e ela não pode. Então as meninas já chegou direto elogiando
as joias que Laura tava, que ela é muito a mãe dela, o cabelo black lindo, então isso ganhou a Laura. Então ganhou a minha filha, acabou me ganhando também. Então esse é o ponto principal que todo mundo que faz o atendimento na Joaninha tem que ter, gente. A visita chegou na escola, veio o pai, veio a mãe e veio a criança, até a hora de cumprimentar a primeira criança. Oi, meu amor, qual que é o seu nome? Depois é o pai e a mãe. O foco é a criança. Na hora de realizar o tour, o foco é a criança. Vocês vão apresentar a sala de descanso para a criança. Vai apresentar a salinha que ele vai estudar para a criança. Uma outra coisa que eu acho também muito interessante é já ter, dependendo da idade, lógico, da faixa etária da criança, é a escola estar preparada para esse recebimento. Por exemplo, criar desenhozinhos, deixar já um pote com lápis de cor, com caneta, né, para a criança poder pintar enquanto os pais estão visitando. Sim, mas até mesmo, Arthur, porque assim, ó, tem certo tipo de vendas que o vendedor vira pra gente e fala assim, a mãe não fechou porque quem decide é o pai. O pai não fechou porque quem decide é a mãe. No nosso caso, não, gente. No nosso caso, quem decide é a criança. Se vocês souberem encantar a criança de uma forma que o pai saia dali entendendo o real valor da escola e que o filho se sentiu bem, é matrícula imediata. Mas vamos lá, eu quero saber o processo de adaptação. A criança chegou, como é que é feita essa adaptação? Então, vamos lá, como eu comecei a falar, né? No ato da visita, a criança acaba se apegando muito quem fez o primeiro atendimento. E até aquela visita se tornar uma matrícula, tanto os pais quanto a criança acaba se apegando àquela tia. Então, após a matrícula, já passa para o segundo passo, que é supervisora de cuidado, direção e coordenação, aonde começa todo o trabalho. Dentro ali das normativas da Joaninha, como que funciona a nossa adaptação? São 3 dias de adaptação, onde a criança fica 1 horinha por dia e no 4º dia em diante já fica o horário contratado pelos pais. Porém, nós temos que ter um time para isso, gente. Isso não pode ser engessado. Por que não pode ser engessado? Eu já cansei de ver a Juliana refazer a adaptação 2, 3, 4 vezes, porque a adaptação não é só para a criança, é também para o pai. Enquanto o pai e a mãe não se sentir confiante na equipe e na escolha que fez, eles não vão se sentir confortável de deixar a filha ali. Então tem todo um preparo. Se for berçário, a adaptação é feita com os pais em sala. Então nós temos que escolher um horário aonde a rotina não esteja tão apertado para que os pais não identifiquem algo que não faz parte do dia a dia deles e acaba assustando a eles, entendeu? Se for crianças do maternal para frente, a adaptação é feita com o pai na secretaria, vendo tudo pelo nosso telão e a criança em sala de aula. E por que 1 horinha por dia? Porque dá tempo da escola se organizar e realizar a adaptação dentro de um horário de rotina que não vai acontecer nada. Mais uma vez, eu repito, fora da realidade do pai, onde ele não entenda que aquilo faz parte de uma adaptação. Então, na época, eu lembro que a gente desenvolveu isso, né, dessa adaptação reduzida, porque a adaptação, ela não é somente da criança, ela é uma adaptação da família. Da família. Às vezes da avó, do avô, do pai. Eu já tive pai que ficou de estado de nervo de ficar travado, né, de estado de nervo. Então, esse período é um período que a gente coloca mais curto, para sensibilizar a família e a criança, né? E ter uma adaptação um pouco mais simples. Né? E abrindo um gancho aí, Arthur, eu já cansei de ver unidades pedindo para a gente devolver a matrícula porque a criança não se adaptou. Mas aí eu pergunto a vocês, qual foi a segunda opção, a terceira ou a quarta que a unidade abriu para tentar que essa criança realizasse novamente uma adaptação? Eu falo isso, por exemplo, recente. Nós temos as nossas 2 primeiras alunas aqui de Campinas, que na visitação foi tudo perfeito. Em todo momento que elas estiveram aqui na unidade, antes de iniciar os trabalhos, sempre foi perfeito, por serem primas, por ter nasceu junto, cresceu junto, tudo junto. Todo mundo acreditou que a adaptação seria muito boa. Uma se adaptou super bem, não quer nem ir embora. A outra só chora, nem parece que a prima está aqui junto. Só chora. A Juliana chamou a família para conversar. Foi muito clara, explicando que a adaptação
estava um pouco complicada, estava difícil, porque ela chorava muito, nem mesmo a prima conseguia acalmar e tal. E se a mãe topava reduzir a carga horária para ser uma adaptação mais tranquila, mais leve. E a mãe aceitou fazer essa adaptação com um horário reduzido. Nós estamos no segundo dia. Ontem ela entrou chorando. Hoje ela entrou feliz e saiu feliz. Muitas das vezes a gente tem medo de perder a matrícula e não passa a verdade para o pai. A gente tem medo até de passar a verdade, mas a verdade ela calma. A criança, ela precisa compreender que o pai deixou, mas que o pai vem buscar. Vai buscar. E ela, às vezes, cada criança leva um tempo para isso. Isso aí. E eu observo que, às vezes, os gestores, eles têm essa dificuldade, eles têm medo de passar a realidade, têm medo de falar assim, não está se adaptando e o pai querer tirar. Chora muito e o pai querer tirar. Não, é o que você sempre falou pra gente, né? A verdade, você chegando, sendo claro com o pai, falando a verdade, isso traz até uma confiança do pai para com a escola. E eu observei isso agora, né? A Juliana, como gestora da unidade, ela chegou, conversou com a mãe, perguntou se a mãe estaria disposta a realizar uma adaptação com um tempo mais reduzido. A mãe aceitou e a adaptação da criança está sendo bem tranquila. A gente podia esconder que não está chorando, não. A Juliana foi clara, conversou com a mãe sim, viu verdade, se sentiu mais tranquila com a conversa que teve com a Juliana, topou fazer a adaptação reduzida e ela está vendo o resultado. Hoje a filha saiu super feliz. Então, assim, os gestores, eles não podem ter esse receio, esse medo. A verdade, ela sempre... Você falar a verdade para um pai, a verdade, ela sempre vem ao nosso favor. Sempre. Vamos lá. Quando o pai está em dúvida de matricular, por qualquer motivo, eu acho importante, né, esse é o meu ponto de vista, da escola já ter, da própria escola, um conteúdo de pelo menos entre 5 e 10 vídeos gravados de pais. Eu faço isso nas minhas instituições. Eu queria saber para você se isso é utilizado, se isso faz diferença no ato da matrícula. A gente gravar um pai falando da experiência dele para a gente usar isso como reconhecimento público, né? Então, gente, não só faz uma grande diferença, como eu já passei até para você, como nosso CEO, para a Juliana, como nossa gestora. Hoje nós temos um televisor em todas as secretarias, com as câmeras abertas para os pais que chegarem na secretaria ver o que está acontecendo dentro da escola. Hoje eu já não vejo isso mais como uma necessidade 100%. Eu acho sim que nós temos que ter vídeos institucionais da rede, depoimento de vários pais da rede, passando na secretaria no ato da visita. Chegou uma visita, pede para a coordenadora, para a supervisora, qualquer pessoa ir lá dentro e mudar. Fecha as câmeras de dentro da escola e abre o vídeo institucional. Aonde nesse vídeo institucional tem que ter o tour 360 dentro da unidade que o pai está e depoimento de diversos pais da rede. Não é somente do pai daquela unidade, mas sim de toda a rede. Primeiro, você vai estar enaltecendo a rede. Então, aquela visão, que eu vou dar um exemplo, ontem na nossa reunião, teve franqueado que perguntou sobre o Reclame Aqui e sobre o Google Meu Negócio, de uma escola estar queimada e prejudicar a outra. Então, se você trabalhar desta forma, se você passar depoimento de diversos pais dentro da sua unidade, mostrar o trabalho que é feito de diversas unidades dentro da tua unidade, até a visão ruim que o pai vai ter do teu amigo, do teu companheiro de negócio, vai acabar. O pai vai ver que aquilo é somente um boato. Então, eu defendo sim que tem que ter os vídeos gravados, tem que ter materiais positivos para poder passar para esses pais, e melhor do que isso tem que estar rodando na televisão, na secretaria, no ato da visita. Isso tem que ser institucional, tem que ser uma ordem. Agora, uma pergunta boa também, que eu recentemente ouvi um amigo e houve uma exposição lá da filha dele em relação a isso. Eu queria entender na Joaninha, na rede, como é que funciona a abordagem, por exemplo, com crianças com alguma especificidade, né? Uma criança, por exemplo, com autismo, por exemplo. Como que funciona a abordagem? Essa pergunta é excelente, eu vou abrir um gancho aí também. Esther, eu não tenho outro tipo de abordagem com crianças com laudo,
com pai e mãe com mãe. A abordagem é única para todas, porque a Joaninha é uma escola inclusiva e nós trabalhamos com diversos tipos de público. Então, o atendimento que eu faço a você, a Juliana, para a Catarine, eu vou fazer com o João e com o Gabriel, com o Henrique. E é isso, o pai não pode sentir que a pessoa está constrangida de atender ele porque ele tem um marido ou porque ela tem uma esposa. Bom, dito isso tudo, eu já posso saber o preço, não? Dito isso tudo, o senhor está preparado para matricular seu filho conosco, não está? Sim. Observei que o seu interesse é o plano de 12 horas, correto? Correto. Então, o plano de 12 horas hoje, vamos jogar lá em cima, R$ 4.300, aonde o senhor realizando o pagamento de forma antecipada, eu consigo um desconto bem legal para o senhor. Hoje nós trabalhamos com 3 datas de vencimento. Eu tenho 7, 10 e 15, que cada data de vencimento tem um desconto diferenciado. Acredito eu que a data do dia 7 é a que vai ficar mais facilitado para o senhor, porque realizando o pagamento no dia 7 eu consigo 30% de desconto. 30% de desconto dos 12 meses? Não. Por que não dos 12 meses? A Catarina é a primeira escola, mas eu acredito que o senhor já vem pesquisando escolas por aí, né, para estar colocando ela. Acredito que o senhor observou que quando chega no final do ano, todas as escolas, todas, trabalham com mensalidade do mês, rematrícula, que é mais uma mensalidade. Quando chega em janeiro, o senhor paga a mensalidade novamente, compra os livros, uniformes e por aí vai. Como que a Joaninha trabalha? A Joaninha, primeiro, que o nosso reajuste é em cima do IPCA, então varia de 4% a 10%. Todo ano é realizada uma campanha de renovação, que inicia no mês de outubro. Então, os pais que realizam essa renovação conosco em outubro, ele tem um reajuste aí, vou dar um exemplo, tá? Para o senhor não me cobrar no final do ano esse reajuste. Eu sempre brinco com meus clientes, gente, é importante o atendimento ser assim, não pode ser robotizado. Chega no dia, em outubro, o senhor tem 3% de reajuste. Então, ok, Esté, vou renovar. O senhor vai assinar a renovação, ciente que o seu reajuste para o ano que vem é de 3%. Até o mês de outubro, o senhor tem esse desconto de 30%. Novembro e dezembro, nós não trabalhamos com descontos, o senhor realiza o pagamento com valor cheio. Porém, todas as joaninhas conseguem estar negociando com o senhor esse valor cheio. De que forma? O senhor pode renovar em outubro, unificar essas 3 mensalidades e parcelar no cartão. O senhor pode diluir essas mensalidades dentro das mensalidades a partir do segundo bimestre diante para ficar mais facilitado para o senhor. Então, a forma que o senhor identificar que vai ficar melhor, chegando em outubro, o senhor consegue estar negociando, tá? E os pais que não realizam a renovação dentro do mês de outubro, novembro ou até mesmo dezembro, está sujeito a pagar uma nova matrícula no próximo ano e também uma nova tabela no próximo ano. Por quê? Para passar somente pelo reajuste em cima do IPCA, além da renovação, paga os valores cheios no final do ano. Não havendo esses pagamentos, nós vamos identificar que o senhor não vai permanecer na escola. Chegando em janeiro, o senhor decidindo ficar na escola, é uma nova matrícula e é um valor diferente também, porque nós já passamos pelo reajuste da tabela para novos alunos. Gente, a ideia do vídeo é tirar as principais dúvidas, né, que podem haver a estrutura do comercial, e aí com isso, né, a gente alinhar as expectativas, a entrega, a estrutura ser entregue com clareza na ponta, tá? A gente hoje encaminha 10, 15, 20 pessoas por dia, às vezes, né? Para dentro, com agendamentos para dentro da escola, né? E a gente precisa ter certeza que não há dúvidas. Então, mesmo diante desse vídeo, que eu tentei, né, desenvolver de uma forma mais completa, caso haja algum tipo de dúvida, que precise de esclarecimento, a gente está aqui aberto, tá? Manda pergunta, pode mandar diretamente para a Esther e eu tenho certeza que ela vai responder melhor do que ninguém na rede. Tá, gente? Tá bom, gente? Grande abraço!